Bom, vamos lá. Como o governo brasileiro decide para quem vão parar contratos que muitas vezes são gigantescos? Se a primeira coisa que vem à mente é, para quem ofereceu o menor preço, a história é bem diferente. A realidade, olha, é muito, mas muito mais complexa do que isso. Para a gente entender esse universo, a gente vai seguir um caminho. A gente começa com um caso real, que parece não fazer sentido, depois a gente mergulha nas regras do jogo, vê como elas estão mudando para alcançar outros objetivos e, no final, o que tudo isso quer dizer para o futuro das contratações no país. E o nosso ponto de partida é justamente esse. Parece absurdo, não é mesmo? Um contrato para uma obra viária enorme em São Paulo foi parar nas mãos de uma empresa que pediu 300 milhões a mais que as concorrentes. Como é que uma coisa dessas acontece com dinheiro público? E olha, não estamos falando de pouco dinheiro. São mais de 2 bilhões de reais. A empresa espanhola Acciona levou o contrato com essa proposta, enquanto outras empresas ofereceram valores bem mais baixos. Para a gente entender essa decisão, a gente precisa olhar para uma ideia que é a base de todas as licitações no Brasil. É aqui que a chave começa a virar. O objetivo do governo não é pura e simplesmente achar o serviço mais barato e pronto. A lei busca uma coisa muito mais completa. Então, o pulo do gato está na diferença entre menor preço e proposta mais vantajosa. A proposta mais vantajosa é aquela que, no fim das contas, entrega o melhor valor para a sociedade como um todo. E isso envolve não só o custo, mas também a qualidade técnica, a certeza de que a empresa aguenta financeiramente entregar a obra, se ela cumpre todas as regras do edital e até o impacto social e ambiental que o projeto vai ter. E é interessante ver como a lei tenta equilibrar isso. Sim, cumprir as regras é fundamental, mas essas regras não podem virar barreiras sem sentido. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Paraná, citando o jurista Marçal Justem Filho, já deixou claro que não dá para exigir uma certificação ISO como condição para participar. O que importa é a capacidade real da empresa de fazer o que precisa ser feito, e não o selo que pode acabar limitando a competição. E isso resolve o nosso quebra-cabeça dos 300 milhões. A resposta é que as propostas mais baratas, na verdade, não eram as mais vantajosas. A prefeitura explicou que elas foram desclassificadas porque não estavam cumprindo o que o edital pedia. Basicamente, os projetos mais baratos tinham simplesmente tirado viadutos e sistemas de drenagem que eram obrigatórios, ou seja, não estavam oferecendo o mesmo produto. E essa ideia de proposta mais vantajosa não para de evoluir. Hoje, as contratações públicas são vistas cada vez mais como uma ferramenta super poderosa para empurrar políticas públicas e atingir metas sociais e até fiscais. Uma frente bem clara disso é a da inclusão social. A nova lei de licitações, por exemplo, já abre a porta para que os editais exijam a contratação de mulheres vítimas de violência e de ex-detentos. E tem um projeto de lei rodando na Câmara que quer ampliar isso, colocando cotas também para jovens aprendizes e pessoas com deficiência em contratos de terceirização, como limpeza e segurança. Outra mudança gigante vem da área dos impostos. O recém-aprovado Código de Defesa do Contribuinte criou um sistema que amarra o comportamento fiscal de uma empresa com a chance dela fechar negócio com o governo. É uma lógica de recompensa e punição, a famosa cenoura e o bastão. O bastão é para quem a lei chama de devedor contumaz, e é bem importante entender o que é isso. Não é a empresa que atrasou um imposto porque passou por uma dificuldade. A lei está mirando naquele que, de propósito e sempre, usa a sonegação como parte do negócio para ter uma vantagem desleal sobre os concorrentes. É o que o pessoal chama de dumping fiscal. E na prática, como funciona? Bom, o bastão é o seguinte: se a empresa for classificada como devedora contumaz, ela simplesmente não pode mais participar de licitações. Fim de papo. Já a cenoura é para as empresas que andam na linha. Ter os impostos em dia pode virar uma vantagem real, um critério de desempate para ganhar um contrato. A ideia é limpar o mercado e proteger quem joga limpo. Agora, se tudo isso já parece complicado, a coisa fica ainda mais delicada quando o governo não está só comprando um produto, mas tentando ajudar a construir uma indústria inteira. O futuro leilão de hidrogênio verde é um exemplo perfeito disso. A associação do setor já avisou que o critério não pode ser só o preço mais baixo. Para desenvolver esse mercado, que é super estratégico, o leilão vai ter que olhar o quão maduro o projeto já está, as garantias financeiras, a contribuição para a indústria local e, claro, o nível de emissão de carbono. O objetivo é escolher projetos que realmente vão sair do papel e criar um novo motor para a economia do país. Com toda essa complexidade, com modelos novos, como o diálogo competitivo e jeitos diferentes de resolver brigas, como os dispute boards, é claro que isso está criando uma demanda enorme por gente que entende do assunto.
Associações de municípios dão cursos sobre a nova lei, universidades lançam mestrados específicos e até a inteligência artificial está começando a aparecer para ajudar na gestão. Quem trabalha com isso, seja servidor ou advogado, precisa estudar o tempo todo. Então, vamos amarrar todas essas pontas para a gente ter uma visão do todo? O que fica muito claro é que a contratação pública no Brasil deixou de ser só um ato de compra e virou um instrumento com múltiplas funções, uma ferramenta de política de Estado. Essa tabela resume bem os dilemas que a gente está vivendo. Para cada objetivo, existe uma ferramenta, mas também um desafio. Para ter eficiência, a gente usa a competição de preço, mas com o risco de a qualidade ir lá para baixo. Para ter inclusão social, a gente cria cotas, mas o desafio é fiscalizar se elas estão sendo cumpridas. Para ter justiça fiscal, a gente cria regras, mas precisa que os sistemas de dados conversem. E para desenvolver setores estratégicos, usamos critérios técnicos, com o cuidado de não virar protecionismo. É um eterno jogo de equilíbrio. E a gente termina com essa reflexão. A contratação pública é um motor que move muitas políticas essenciais, mas equilibrar a eficiência com justiça social, desenvolvimento com transparência, é um desafio gigantesco. A forma como a sociedade responder essa pergunta vai definir não só como o nosso dinheiro é gasto, mas que tipo de país a gente está construindo.